Leitura da Bíblia. Dando seguimento à leitura da Bíblia do livro do Êxodo, nos capítulos 27, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30. Vamos escutar e estudar juntos agora. Êxodo capítulo 27. Farás o altar de madeira de acácia. Será quadrado e seu comprimento será de 5 côvados, sua largura de 5 côvados será quadrado e sua altura será de 3 côvados. Porás em seus 4 ângulos chifres, que farão corpo com o altar, e o cobrirás de bronze. Farás para esse altar cinzeiros, pás, bacias, garfos e braseiros, todos esses utensílios serão feitos de bronze. Farás no altar uma grelha de bronze em forma de grade, e porás nos seus 4 cantos 4 argolas de bronze. Tu colocarás embaixo, sob o rebordo saliente do altar, de modo que essa grelha se eleve até a metade da altura do altar. Farás para o altar varais de madeira de acácia, revestidos de bronze. Esses varais serão introduzidos nas argolas, e estarão de um e outro lado do altar quando for transportado. O altar será oco e de tábuas, segundo o modelo que te dei sobre o monte. Farás o átrio para o tabernáculo. Do lado meridional, ao sul do átrio, haverá cortinas de linho fino retorcido, numa extensão de 100 côvados. E igualmente 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze, os pregos das colunas, bem como suas vergas, serão de prata. Também para o norte haverá cortinas, numa extensão de 100 côvados, bem como 20 colunas com seus pedestais de bronze, sendo de prata os pregos das colunas e suas vergas. Do lado do ocidente a largura do átrio comportará 50 côvados de cortinas, com 10 colunas e 10 pedestais. Na frente, do lado oriental, a largura do átrio será de 50 côvados. De um lado haverá 15 côvados de cortinas, com 3 colunas e 3 pedestais. E de outro lado 15 côvados de cortinas, com 3 colunas e 3 pedestais. Na porta do átrio haverá uma cortina bordada, de 20 côvados, em púrpura violeta e escarlate, em carmesim e em linho fino retorcido, com 4 colunas e 4 pedestais. Todas as colunas que formam o recinto do átrio serão unidas por vergas de prata, seus pregos serão de prata e seus pedestais de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados, sua largura de 50, e sua altura de 5 côvados, a cortina será de linho fino retorcido e os pedestais de bronze. Todos os utensílios destinados ao serviço do tabernáculo, todas as suas estacas, como também as do átrio, serão de bronze. Ordenarás aos israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de olivas esmagadas, a fim de manter a lâmpada sempre acesa. Na tenda de reunião, diante do véu que oculta a arca da aliança, Arão e seus filhos prepararão esse óleo para que ele se queime desde a tarde até pela manhã em presença do Senhor. Essa é uma lei perpétua para os israelitas e suas gerações vindouras. Êxodo capítulo 28. Fez vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Arão com seus filhos para me servirem no ofício sacerdotal, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás para teu irmão Arão vestes sagradas em sinal de dignidade e de distinção. Fala aos homens inteligentes a quem enchi do espírito de sabedoria, para que confeccionem as vestes de Arão, de sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio. Eis as vestes que deverão fazer: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Tais são as vestes que farão para teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Empregarão ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. O éfode será feito de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido, artisticamente tecidos. Nas 2 extremidades, haverá 2 alças que os sustentarão. O cinto que se passará sobre o éfode para fichá-lo será feito do mesmo trabalho e fará com ele uma só peça: ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra, 6 noutra, por ordem de idade.
Os nomes dos filhos de Israel, que gravarás nas duas pedras, serão à maneira de selos gravados por lapidadores, e as duas pedras serão encaixadas em filigranas de ouro. Colocarás essas duas pedras nas alças do éfode, em memória dos filhos de Israel, cujos nomes serão levados por Arão nos seus dois ombros, à guisa de memória diante do Senhor. Farás engastes de ouro, e duas correntinhas de ouro puro entrelaçadas em forma de cordões, que fixarás nos engastes. Farás um peitoral de julgamento artisticamente trabalhado, do mesmo tecido que o éfode, ouro, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado, dobrado em dois, do comprimento de 1 palmo e de largura de 1 palmo. Tu o guarnecerás com 4 fileiras de pedrarias. Primeira fileira, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão engastadas em uma filigrana de ouro. E correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, serão em número de 12, e em cada uma será gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Farás também para o peitoral correntinhas de ouro puro, entrelaçadas em forma de cordões. Farás ainda para o peitoral 2 anéis de ouro que fixarás em suas extremidades. Passarás os 2 cordões de ouro nos 2 anéis. E prenderás as suas 2 pontas nos 2 colchetes, unindo-os nas 2 alças do éfode para o lado da frente. Farás ainda 2 anéis de ouro que fixarás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior aplicada contra o éfode. E enfim 2 outros anéis de ouro que fixarás na parte dianteira, por baixo das 2 alças do éfode, à altura da junção, no cinto do éfode. Serão presos os anéis do peitoral aos do éfode por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de que o peitoral se fixe sobre a cintura do éfode, e assim não se separe dele. Desse modo, entrando no santuário, Arão levará sobre o seu coração os nomes dos filhos de Israel gravados sobre o peitoral de julgamento como memorial perpétuo diante do Senhor. No peitoral de julgamento porás o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o peito de Arão quando ele se apresentar diante do Senhor. Assim Arão levará constantemente sobre o seu coração, diante do Senhor, o julgamento dos israelitas. Farás o manto do éfode inteiramente de púrpura violeta. Haverá no meio uma abertura para a cabeça, e em volta uma orla tecida, que será como a abertura de um colete, para que não se rompa. Em volta de toda a orla inferior porás romãs de púrpura violeta e escarlate, assim como carmesim, entremeadas de campainhas de ouro. Uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro, outra romã em todo o contorno da orla inferior do manto. Arão será revestido desse manto quando exercer suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas quando entrar no santuário, diante do Senhor, e quando sair, e para que não morra. Farás uma lâmina de ouro puro na qual gravarás, como num sinete, santidade ao Senhor. Tu a prenderás com uma fita de púrpura violeta na frente do turbante. Estará na fronte de Arão, que levará assim a carga das faltas cometidas pelos israelitas, na ocasião de algumas santas ofertas que possam apresentar, estará continuamente na sua fronte para que os israelitas sejam aceitos pelo Senhor. Farás uma túnica de linho, um turbante de linho e um cinto bordado. Farás túnicas para os filhos de Arão, cinto e tiaras, em sinal de dignidade e de distinção. Revestirás desses ornamentos teu irmão Arão e seus filhos e os ungirás, os empossarás e os consagrarás, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Tu lhes farás também, para cobrir a sua nudez, calções de linho que irão da cintura até as coxas. Arão e seus filhos os levarão quando entrarem na tenda de reunião, ou quando se aproximarem do altar para fazer o serviço do santuário, sob pena de incorrerem numa falta mortal. Essa é uma lei perpétua para Arão e sua posteridade. Êxodo capítulo 29. Eis como procederás para consagrá-los como sacerdotes a meu serviço.
Tomarás um novilho e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, bolos sem fermento amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com azeite, tudo feito de flor de farinha de trigo. Tu os porás em uma cesta e os oferecerás ao mesmo tempo que o novilho e os 2 carneiros. Farás aproximarem-se a Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião, e os submeterás a uma ablução. Tomarás, em seguida, os ornamentos e revestirás a Arão com a túnica, o manto do éfode e o peitoral, e lhe porás o cinto do éfode. Tu lhe porás o turbante na cabeça, e sobre o turbante porás o diadema da santidade. Tomarás o óleo de unção e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Mandarás aproximarem-se seus filhos e os revestirás de túnicas. Tu os cingirás com um cinto, a Arão e seus filhos, aos quais imporás tiaras. O sacerdócio lhes pertencerá em virtude de uma lei perpétua. Empossarás a Arão e seus filhos. Levarás o novilho diante da tenda de reunião, a Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre a sua cabeça. E imolarás em presença do Senhor o novilho, na entrada da tenda de reunião. Depois tomarás do sangue do novilho, e com o dedo o porás sobre os chifres do altar e derramarás o resto ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e queimarás tudo sobre o altar. Mas a carne de touro, seu pelo e seus excrementos, tu os queimarás fora do acampamento, é um sacrifício pelo pecado. Tomarás um dos carneiros, e a Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Tu o degolarás e tomarás do seu sangue para derramá-lo em volta do altar. Cortarás o carneiro em pedaços, e depois de ter lavado os intestinos e as pernas, os porás sobre os pedaços e sobre a cabeça. E queimarás o carneiro todo sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, um sacrifício de agradável odor consumido em honra do Senhor. Tomarás, em seguida, o segundo carneiro, e a Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Tu degolarás e tomarás do seu sangue para untá-lo na extremidade da orelha direita de Arão e na extremidade da orelha direita de seus filhos, sobre os dedos polegares de suas mãos direitas e sobre os álux de seus pés direitos. Depois derramarás o resto do sangue em volta do altar. Aspergirás a Arão e suas vestes, e igualmente seus filhos e suas vestes, com o sangue tomado do altar e com o óleo da unção. Eles serão assim consagrados, ele e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Tomarás tudo o que é gordura no carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita, porque é o carneiro da investidura. Tomarás ainda, na cesta de pães sem fermento colocada diante do Senhor, um pão, um bolo e uma bolacha. Depositarás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e de seus filhos, e os oferecerás, agitando-os como oblação diante do Senhor. Tu os retomarás, em seguida, de suas mãos e os queimarás no altar sobre o holocausto. Esse é um sacrifício de agradável odor apresentado ao Senhor, um sacrifício pelo fogo ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro de inauguração de Arão e o oferecerás, agitando-o como oblação diante do Senhor. Essa será a tua porção. Consagrarás então o peito da oferta agitada e a perna da oferta reservada, todas as partes agitadas e reservadas do carneiro de inauguração que são destinadas a Arão e seus filhos. Esse será um direito perpétuo devido a Arão e seus filhos pelos israelitas. Essa é uma oferta reservada, aquela que os israelitas terão de tomar de seus sacrifícios pacíficos, uma reserva que devem ao Senhor. Os ornamentos sagrados de Arão servirão para seus filhos depois dele, que os vestirão quando se lhes der a unção e forem empossados. Aquele dentre os seus filhos que for sumo sacerdote em seu lugar, e que penetrar na tenda de reunião para o serviço do santuário, os levará durante 7 dias. Tomarás o carneiro de inauguração e farás cozer a sua carne em um lugar santo. Arão e seus filhos comerão a sua carne e o pão que está na cesta à entrada da tenda de reunião. Comerão o que tiver sido utilizado para a expiação quando de sua tomada de posse e sua consagração.
Estrangeiro algum comerá deles, porque são coisas santas. Se sobrar ainda da carne da vítima de inauguração ou do pão até o dia seguinte, queimarás o resto, não será comido, porque é uma coisa santa. Quanto a Arão e seus filhos, farás como te ordenei, empregarás 7 dias em sua tomada de posse. Cada dia imolarás um novilho em sacrifício expiatório pelo pecado, por esse sacrifício expiatório tirarás o pecado do altar, e tu lhe farás uma unção para consagrá-lo. A expiação do altar se fará durante 7 dias, e consagrarás esse altar, que se tornará coisa santíssima, e tudo o que o tocar será consagrado. Eis o que sacrificarás permanentemente sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano em cada dia. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro entre as 2 tardes. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha amassada com 1/4 de rim de óleo de olivas esmagadas, e como libação 1/4 de rim de vinho. Entre as 2 tardes oferecerás o segundo cordeiro, acompanhado de uma oferta e de uma libação semelhantes às da manhã. Esse é um sacrifício de agradável odor consumido pelo fogo em honra do Senhor. Esse holocausto será perpétuo e será oferecido, em todas as gerações futuras, à entrada da tenda de reunião, diante do Senhor, onde virei a vós para falar contigo. É nesse lugar que darei entrevista aos filhos de Israel, e ele será consagrado pela minha glória. Consagrarei a tenda de reunião e o altar, consagrarei igualmente a Arão e seus filhos, para que sejam sacerdotes a meu serviço. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão então que eu, o Senhor, sou o seu Deus que os tirou do Egito para habitar entre eles, eu, o Senhor, seu Deus. Êxodo capítulo 30. Construirás um altar para queimares sobre ele o incenso. De madeira de acácia o farás. Será quadrado seu comprimento e sua largura de 1 côvado, e terá 2 côvados de altura. Os chifres formarão uma só peça com o altar. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro em volta. Farás para ele 2 argolas de ouro, abaixo da bordadura, dos 2 lados. Colocarás essas argolas dos 2 lados para receberem os varais que servirão ao seu transporte. Farás os varais de madeira de acácia e os recobrirás de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente do propiciatório que se encontra sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, ele o queimará também entre as 2 tardes, quando acender as lâmpadas. Haverá desse modo incenso diante do Senhor perpetuamente nas gerações futuras. Não oferecereis sobre esse altar nem perfume profano, nem holocausto, nem oferta, e não derramareis sobre ele libação. 1 vez por ano, Arão fará a expiação sobre os chifres do altar. Com o sangue da vítima pelo pecado, fará a expiação 1 vez por ano, em todas as gerações futuras. Esse altar será uma coisa santíssima, consagrada ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres os recenseamentos dos israelitas, cada um pagará ao Senhor o resgate de sua vida, para que esse alistamento não atraia sobre ele algum flagelo. Cada um daqueles que for recenseado pagará meio ciclo, segundo o valor do ciclo do santuário, que é de 20 guerãs, meio ciclo como contribuição devida ao Senhor. Todo homem recenseado de 20 anos para cima pagará a contribuição devida ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos de meio ciclo para pagar a contribuição devida ao Senhor em resgate de vossas vidas. Cobrarás dos israelitas o dinheiro do resgate, e o aplicarás a serviço da tenda de reunião, ele será um memorial diante do Senhor, de como os israelitas asseguraram o resgate de suas vidas. O Senhor disse a Moisés: farás uma bacia de bronze para as abluções, com um pedestal de bronze, tu a colocarás entre a tenda de reunião e o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos tirarão daí a água para lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda de reunião, deverão lavar-se com essa água, para que não moram.
Igualmente, quando se aproximarem do altar para o serviço para oferecer um sacrifício ao Senhor, lavarão os pés e as mãos, para que não moram. Essa será para eles, a Arão e sua posteridade, uma lei perpétua, de geração em geração. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e um rim de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odorífera composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Ungirás com ele a tenda de reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, e a bacia com seu pedestal. Depois que os tiveres consagrado, eles se tornarão objetos santíssimos, e tudo o que os tocar será consagrado. Ungirás a Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Dirás então aos israelitas: este óleo vos servirá para a unção santa, de geração em geração. Não se derramará dele sobre o corpo de homem algum, e não fareis outro com a mesma composição, é uma coisa sagrada, e deveis considerá-la como tal. Se alguém fizer uma imitação, ou ungir com ele um estrangeiro, será cortado do meio de seu povo. O Senhor disse a Moisés: toma aromas, resina, casca odorífera, gálbano, aromas e incenso puro em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para a incensação, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Depois de tê-lo reduzido a pó, o porás diante da arca da aliança na tenda de reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima. Não fareis para vosso uso outro perfume da mesma composição, tu o considerarás como uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar o seu odor, será cortado do meio de seu povo. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro do Êxodo, nos capítulos 31, capítulo 32, capítulo 33 e capítulo 34. Paz e bênçãos a todos.